Olá, pessoal! Vamos aprofundar as nossas aulas sobre administração direta e agora falar um pouco sobre a presidência da República e também sobre a figura do presidente e do vice-presidente da República. A presidência da República é um órgão da administração direta, ou seja, do Poder Executivo da União. A presidência da República é a cúpula do governo e da administração pública federal. Além disso, a presidência representa a Federação Brasileira como um todo, principalmente nas relações internacionais em que o Brasil se envolve. Então vejam que interessante, não é? A presidência, de um lado, é a cúpula da administração pública da União e também do seu governo, e de outro lado, em algumas situações, representa o Estado brasileiro como um todo, principalmente no cenário internacional. A presidência, como órgão, que se subdivide em vários outros órgãos, é dirigida pelo presidente da República com o auxílio do vice-presidente da República. O presidente da República, no nosso modelo, é eleito diretamente pelo povo entre brasileiros natos com no mínimo 35 anos. E, além disso, o presidente da República, uma vez eleito, assume um mandato de 4 anos, permitida uma reeleição. Nem sempre foi assim no Brasil. Após a Constituição de 88, na verdade, o presidente da República tinha lá um mandato de 5 anos, não permitida reeleição. E, posteriormente, o artigo 14 da Constituição da República foi emendado e passou-se a aceitar a reeleição com a redução de mandato. Então, antes nós tínhamos 5 anos sem reeleição e, atualmente, nós temos 4 anos mais a possibilidade de outros 4 anos pela reeleição. Tá bom? Vejam, a presidência da República tem uma lista enorme de competências concentradas principalmente no artigo 84 da Constituição da República. Tomem cuidado, o artigo 84 não é o único artigo que traz as competências da presidência. Há várias outras competências espalhadas pelo texto constitucional. Mas esse artigo é o principal porque ele se dedica exclusivamente às atribuições do presidente da República. Tomem cuidado, porém, como eu disse, porque ele não é o único e a lista ali incluída, portanto, não tem caráter exaustivo. Outra coisa importante, outra advertência é de que esse artigo contém algumas tarefas que são delegáveis. E as tarefas que aceitam a delegação, que aceitam a transferência, principalmente para os ministros, são as elencadas no artigo 84, parágrafo único. Eu classifiquei essas várias atribuições do presidente em 7 grandes grupos. Tá? Então vejam, aqui no slide nós temos uma lista de 7 grandes grupos de atribuições. Isso aqui é só uma síntese das várias tarefas. Depois leiam com calma o artigo 84, porque ele contém as tarefas detalhadas. Bom, há um primeiro grande grupo de funções que eu designo como funções de governo e de administração. Cabe ao presidente da República dar as principais orientações políticas, dar as principais diretrizes para a implementação de políticas públicas, escolher os ministros e alguns outros ocupantes de cargos estratégicos e assim por diante. Então vejam que ele tem um papel relevantíssimo em termos de governo e administração. Além disso, ele trabalha diariamente com os ministérios e os ministros no desenvolvimento de políticas públicas setoriais, tá bom? Vejam, há um outro conjunto muito importante de funções que são as colegislativas. O presidente da República edita medidas provisórias, edita lei delegada. Também o presidente da República tem um poder de veto em relação a projetos aprovados pelo Congresso e, em muitos temas, o presidente da República tem reserva de iniciativa. Ou seja, para que alguns temas sejam objeto de lei, é preciso que o anteprojeto de lei seja encaminhado obrigatoriamente pelo presidente da República. Vou dar um exemplo só para vocês entenderem melhor isso. O Congresso, por sua própria iniciativa, por exemplo, não pode decidir modificar a estrutura ministerial. O Congresso não pode decidir criar um novo ministério, extinguir um ministério existente.
O Congresso só pode fazer isso caso haja uma proposta feita pelo presidente da República. O presidente da República encaminha um anteprojeto para o Congresso. Por quê? Porque em assuntos de organização administrativa existe reserva de iniciativa para o presidente da República. Uma terceira função é a regulamentar. O presidente da República edita normas que detalham muitas vezes uma lei, e aí nós estamos falando de regulamentos executivos, e edita algumas normas baseadas diretamente na Constituição. E a isso nós chamamos de regulamento autônomo. Esse poder regulamentar muitas vezes aparece na forma de decreto. Então, decreto nada mais é que o nome formal do ato que o chefe do Executivo utiliza para introduzir normas regulamentares no ordenamento jurídico. Se vocês quiserem se aprofundar nesse tema do poder regulamentar, voltem ao capítulo de fontes do direito administrativo. Nós temos aí uma playlist de fontes do direito administrativo e assistam às aulas sobre poder normativo e sobre poder regulamentar. Vejam, vamos seguir na lista. O presidente também tem funções diplomáticas e de representação do Estado. Então, o presidente representa o Estado brasileiro em todas as arenas e espaços internacionais, não é? Perante as organizações internacionais, perante órgãos multilaterais e assim por diante. Ele também tem uma importante função na defesa, na manutenção da ordem e na segurança. A presidência da República tem poderes importantes de intervenção nas esferas subnacionais, principalmente nos Estados Federados, não é? Também pode o presidente decretar estado de defesa e de sítio. Lógico que essas medidas não são simples. Para que essas medidas sejam determinadas, principalmente o estado de defesa e de sítio, é preciso que uma série de requisitos venham a ser preenchidos, tá bom? E, enfim, o presidente deve prestar contas, então ele tem uma tarefa de prestação de contas, ele presta contas não só à população, mas também aos representantes do povo no Congresso, e tem funções militares, porque exerce o comando supremo das Forças Armadas. Então, resumi aí para todos vocês as competências inúmeras que estão lá no artigo 84, em 7 grandes blocos. Governo e administração, função colegislativa, função regulamentar, função diplomática, função de defesa, ordem e segurança, prestação de contas e funções militares. Um outro tema muito importante no regime jurídico do presidente da República diz respeito à sua responsabilidade pelas tarefas que desempenha. Vejam, o presidente responde, assim como outras autoridades de cúpula, pelos chamados crimes de responsabilidade previstos lá no artigo 85. Então, há vários comportamentos que estão previstos no 85 da Constituição da República e que configuram crime de responsabilidade. Um desses comportamentos é a improbidade, o agir de maneira desonesta, com intenção de ser desonesto, de violar a moralidade administrativa. Tá certo? Essas hipóteses de crime de responsabilidade do texto constitucional não são, porém, exaustivas. Na verdade, a lista detalhada dos crimes de responsabilidade consta da Lei 1079 de 1950. Agora, tomem cuidado. Essa expressão crime de responsabilidade é muitas vezes mal compreendida. Embora nós utilizemos o termo técnico crime, aqui propriamente não existe crime nenhum. O que nós temos é uma infração político-administrativa. O crime de responsabilidade indica uma infração político-administrativa. Então, tomem cuidado com essa palavra crime. Aqui ela está sendo utilizada em sentido impróprio. Esse crime de responsabilidade se diferencia, portanto, do crime comum. O crime comum realmente é uma figura penal, diferentemente do crime de responsabilidade, que é a infração político-administrativa. Além disso, a Constituição claramente prescreve que no crime comum será o presidente da República julgado pelo Supremo diretamente. E nos crimes de responsabilidade, o presidente da República será julgado pelo Senado, presidido lá pelo presidente do Supremo, não é? Então, o presidente Supremo é que preside as sessões do Senado que fazem o julgamento do presidente em crime de responsabilidade. Seja no caso de crime comum ou no caso de crime de responsabilidade, a denúncia contra o presidente da República ela só vai ser aceita se for aprovada pela maioria qualificada de 2/3 dos membros da Câmara de Deputados. Então, isso é um requisito bastante importante. O presidente só pode sofrer esses processos por crime comum ou de responsabilidade
caso a denúncia seja aprovada por, no mínimo, 2/3 dos deputados federais, tá certo? Então existe um controle democrático aí da denúncia, um controle da denúncia pelos representantes do povo. Se os representantes do povo na Câmara não aprovarem a denúncia, não há processo por crime comum, nem processo por crime de responsabilidade. Vamos falar rapidinho também um pouquinho do vice-presidente. O vice-presidente é eleito em chapa com o presidente da República e tem a função principal de substituir o presidente da República em caso de impedimento ou também de sucedê-lo em situações de vacância. Olhem depois com calma o artigo 79 da Constituição da República sobre esse tema. Então, o vice-presidente substitui o presidente em caso de impedimento e o sucede em situação de vacância. Por exemplo, o presidente da República vem a falecer, como já aconteceu na história do Brasil, ou o presidente da República sofre impeachment, isso também já aconteceu na história do Brasil, e aí vem o vice-presidente e o sucede, tá certo? No dia a dia, o vice-presidente também exerce tarefas, várias tarefas. Ele pode exercer tarefas que são atribuídas pelo presidente da República e também é possível que se fixe por lei complementar tarefas específicas para o vice-presidente. Vejam, o artigo 79, parágrafo único da Constituição, diz claramente isso. Uma lei complementar poderá atribuir funções específicas para o vice-presidente. O problema é que até hoje nós não temos essa lei complementar, tá bom? Vamos falar também de vacância na presidência, um assunto muito importante. Pode ocorrer que o presidente venha a falecer ou o presidente sofra impeachment e também que o vice-presidente, que tem o dever de suceder o presidente falecido ou afastado, também, por alguma razão, não possa mais exercer as funções, seja porque venha a falecer igualmente, seja porque sofra igual impeachment, enfim, há várias causas que levam à vacância nos cargos da presidência. Se houver dupla vacância, se nós não tivermos em um determinado contexto nem o presidente eleito, nem o vice-presidente eleito em chapa com o presidente, na verdade, a presidência será conduzida sucessivamente pelo presidente da Câmara dos Deputados, se o presidente da Câmara dos Deputados não puder, pelo presidente do Senado e, sucessivamente, pelo presidente do Supremo. Então, essa é a ordem de sucessão, né? Presidente, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do STF, tá bom? Se a vacância nos dois cargos, presidência e vice-presidência, ocorrer nos 2 primeiros anos do mandato, aí a Constituição determina que se realize uma nova eleição no prazo de 90 dias. Uma nova eleição, então o povo vem a escolher um novo presidente e vice-presidente em chapa, tá certo? Se a dupla vacância ocorrer nos 2 últimos anos do mandato, aí então a Constituição prevê que se realize uma eleição pelo Congresso para ambos os cargos e no prazo de 30 dias. Então, se a dupla vacância ocorrer nos 2 primeiros anos, nova eleição direta pela população em 90 dias. Se a dupla vacância ocorrer nos 2 últimos anos, eleição indireta, ou seja, eleição pelo Congresso para ambos os cargos no prazo de 30 dias. Eu vou deixar para esse tema, que é um tema bastante interessante, mas muito específico, alguns artigos de referência. Então, coloquei aqui o Tratado de Direito Administrativo, escrito no volume 2 pela professora Maria Silvia e pelo Fabrício Mota. Eles falam de servidores públicos e de administração pública direta, acho que é uma boa referência. Também coloquei um texto que eu escrevi sobre as competências do presidente da República e está em um livro de homenagem aos 30 anos da Constituição, organizado pelo professor Olavo Viana. Enfim, também coloquei aí uma obra interessante, é uma grande obra de comentários à Constituição da República, vários autores trabalharam nela, foi organizada aí pelo ministro Alexandre de Moraes e outros vários juristas de direito público, e ali eu comentei com mais calma os artigos 76 a 83 da Constituição, tá certo? Na próxima aula vamos falar um pouquinho sobre os ministérios. Um grande abraço.